Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar de uma das principais civilizações de toda a história. Civilização essa que nos deixou vários legados. Hoje é dia de falar dos gregos. Hoje é dia de falar da Grécia Antiga. Vamos lá? Gente, esse é um dos principais temas aí dos vestibulares, tá? Então o que eu peço para vocês? Papel, caneta, anotem tudo. Ó, vamos falar de democracia, vamos falar de filosofia, de mitologia grega, né, de política, a democracia como um exemplo de participação do cidadão nas decisões da cidade. Tá? Então essa é uma das matérias mais importantes para os vestibulares. Aí como sempre, eu deixo para vocês o roteirinho, né, nos slides aí do vídeo mesmo, para vocês acompanharem, para ficar mais fácil a anotação, beleza? Bora lá, pessoal? Grécia. Bom, primeira coisa, tradicionalmente, a história da Grécia é dividida em 5 períodos. Então, para tudo, ó. Divisão da história da Grécia. Então, 5 períodos. O chamado período pré-homérico, tá? Que é a fase inicial, né? Quando é formada a sociedade, a civilização grega. Tudo bem? Então, o período pré-homérico. O período homérico, que alguns historiadores, né, consideram uma fase de transição, uma espécie de Idade Média grega, Idade das Trevas na Grécia, tá? Então o período homérico. O período arcaico, que é o período da formação das polis, das grandes cidades gregas, né, Atenas, Esparta, por exemplo. O período clássico e o período helenístico. Hoje a gente vai tratar apenas do período pré-homérico, ou seja, da etapa de formação da civilização grega, tá? Qual foi a origem dos gregos, afinal? Vamos lá. Então, ó, primeira coisa. Os gregos foram formados pela mistura de 5 povos, tá? Eólios, está no texto, ó. Jônios, dórios, cretenses e aqueus. Inicialmente, a civilização que primeiro se formou na região foi a civilização cretense, tá? Cretense, também conhecida como minoica, a gente vai ver por que daqui a pouco. Então, a primeira civilização a se estabelecer na região foi a civilização cretense na ilha de Creta. Tá aqui o mapinha para vocês, ó. Aqui em vermelho, na base do mapa, a ilha de Creta. E a partir da ilha de Creta, eles dominaram a região, certo? Bom, como característica, os cretenses, eles construíam grandes palácios, tá? E a vida girava em torno desse palácio. O palácio ele era o centro econômico, o centro cultural, o centro religioso. As decisões administrativas partiam do palácio, a partir da elite que dominava o palácio. Ou seja, a gente considera a sociedade cretense, a civilização cretense, como uma civilização palaciana. Toda a estrutura girava em torno do palácio. E eles construíram um palácio gigantesco, o Palácio de Knossos, está aqui a imagem. Olha só, são as ruínas do Palácio de Knossos na ilha de Creta, né, perdão. E a vida em Creta girava em torno desse palácio. Repetindo, centro político, centro cultural, centro econômico. Ou seja, a estrutura da civilização cretense era palaciana. A vida girava em torno do palácio. Bom, economicamente falando, atenção. Economicamente, as atividades econômicas cretenses estavam ligadas ao comércio. Entre as explicações, essa talvez seja a principal. A ilha de Creta é uma ilha rochosa, então não tem muito espaço para agricultura. Então, sobrou para os cretenses o comércio marítimo. Então, eles acabaram se transformando em grandes navegadores, em bons navegadores, formaram o que a gente chama de talassocracia, né? Uma sociedade que depende do mar, que vive do comércio marítimo, como os fenícios fizeram, vou deixar até aqui, ó. Tá o link para os fenícios. Então, eles formaram uma talassocracia. A atividade econômica dos cretenses era baseada no quê? No comércio marítimo. E, a partir desse comércio, enriqueceram e acabaram dominando, né, outras áreas ali da região. Bom, olha no mapa de novo. Tá ali, ó. Na parte continental, tá aqui a ilha de Creta. Na parte continental, um outro povo vinha chegando na região, né, os chamados aqueus, que também são conhecidos como micênicos. Os cretenses, eles dominaram inicialmente esses povos, tá, e acabaram se impuseram sobre eles, cobrando impostos, tarifas também. A lenda do Minotauro, não sei se vocês conhecem, ela ajuda a explicar um pouquinho essa história. Por quê? Os cretenses, eles tinham sim um sistema de escrita, que os historiadores chamam de linear A.
o nome dado a esse sistema de escrita. Ele não foi traduzido, até hoje não há tradução para esse sistema de escrita. Então, o que a gente tem de informação dos cretenses é com base nos vestígios arqueológicos, tá? E a lenda do Minotauro ajuda a entender um pouquinho esse domínio de Creta sobre os outros povos, certo? Bom, mas como que era a lenda do Minotauro? Para quem não conhece, o rei Minos, né, o rei lendário de Creta, ele queria então dominar os outros povos da região. Bom, para isso ele vai fazer um acordo com quem? Com Poseidon. Poseidon, o deus dos mares. Então o rei Minos de Creta, ele faz um acordo, um negócio com Poseidon. Poseidon aceita o acordo, então ele vai dar o poder para ele dominar os outros povos. Mas qual que vai ser o sinal do Poseidon? Ele avisou o rei Minos assim, ó: o dia que um boi, um dia que um boi branco sair do mar, um boi lindo, tá? Um boi branco sai do mar, um boi musculoso, fortão assim, um boi lindo. O dia que ele sair do mar, é o sinal para você atacar os outros povos. Se você atacar nesse momento, você vai ser vitorioso. Ou seja, é o sinal de que os cretenses dominaram os outros povos, a Grécia continental, a partir da lenda, tá? Bom, com a vitória de Minos, o que Poseidon exigiu dele? Ele deveria sacrificar aquele boi branco, lindo, maravilhoso, musculoso, certo? Então ele deveria sacrificar esse boi. Só que o Minos, ele gostou tanto do boi, achou o boi tão bonito, que ele tentou enganar Deus. No caso aí, Poseidon. O que ele fez? Ele matou um outro boi branco e escondeu o boi que Poseidon tinha enviado. Como punição, olha só o Poseidon que malvadão. Como punição, o Poseidon, ele fez a esposa de Minos se apaixonar pelo boi. Então ela ficou apaixonada por aquele boi musculoso, né? Aquele boi branco musculoso. E o que ela queria? E era uma paixão, pessoal, carnal mesmo. Ela queria namorar com o boi. Lenda do Minotauro. E ela não conseguia. Então o que ela fez? Ela pediu pro construtor lá da mitologia grega, o Dédalus, né, um cara muito engenhoso mesmo. E o que o Dédalus fez? Ele fez uma estrutura igual uma vaca, para que a esposa do Minos entrasse dentro dessa estrutura, aí o boi ia confundir com uma vaca e não precisa entrar em detalhes, né? Bom, o fato é que ela conseguiu consumar lá o namoro com o boi e ela engravidou do boi. Aí o rei Minos achou que o filho era dele e tudo mais. Quando veio o parto, nasceu o quê? Uma criança com um corpo de homem, né? E cabeça de touro. Ouviram? É um Minotauro. Então, uma criança com corpo de homem e cabeça de touro. Esse Minotauro, né, o pai ficou com vergonha, né? Ter um filho, né, com cabeça de touro. Eles vão pedir para Dédalus também construir lá um labirinto onde esse filho ficaria escondido. Bom, aí como que a gente vai misturar a história aqui? O Minotauro, ele exigia o quê? Ele se alimentava de sangue, tá? Ele não gostava de leite, ele gostava de sangue. Principalmente de sangue de virgens, tá? Tanto homem como mulher, tanto faz. E o rei Minos, ele começou a exigir dos povos conquistados, os aqueus, por exemplo, na Grécia continental, virgens para sacrifício, ou seja, para entregar para o Minotauro se alimentar, que era o filho dele que estava preso no labirinto do Minotauro. Tá? E os aqueus, né, o povo que chegou na região e outros povos que estavam por ali também, eles pagavam esse sacrifício. Aí qual que é a ligação que a gente faz? É uma interpretação, né? Esse sacrifício seria o quê? Os impostos, as taxas em produtos que esses povos dominados pelos cretenses tinham que pagar, certo? Eles pagaram esses tributos durante algum tempo, até que o filho do rei Egeu, né, o Teseu, ele disse ao pai que ia matar o Minotauro. Aí ele entrou na ilha de Creta, foi ajudado pela filha do Minos. Então ele invade lá o labirinto, leva uma linha com ele, né, pessoal, para não se perder dentro do labirinto. Acho que a maioria conhece essa história, né? Entra no labirinto e ele vai e mata o Minotauro. O fato do Teseu, né, um herói mitológico, né, dos aqueus, no caso, ter matado o Minotauro, ele é uma referência à invasão dos aqueus sobre Creta, ou seja, a decadência da civilização cretense e a ascensão da civilização dos aqueus, ou seja, ou minoica, como eles eram conhecidos por causa do rei Minos. Então perceba, né, pessoal, que a gente pode usar a mitologia grega para tentar entender um pouco a história. Lembrando, a história do Minotauro ela foi escrita depois da lenda, né? Mas ela é um tipo de uma interpretação do cenário político, dos conflitos da época, né? Então ela mostra a decadência dos cretenses e a ascendência, né, dos aqueus ou micênicos, como eles também eram conhecidos. Os micênicos,
eles construíram grandes cidades, tá? Grandes cidades, cidades fortificadas, ou seja, era um povo militarizado. E cidades, as pesquisas mostram que algumas muralhas dessas cidades tinham até 10 metros de altura, ou seja, um povo mais militarizado, tanto que eles dominaram os cretenses. Só que é importante, ó, eles provocaram uma certa fusão ali, tá, cultural. Por quê? Eles também mantiveram o padrão econômico dos cretenses. Ou seja, os aqueus também se dedicaram ao comércio marítimo, né, e acabaram dominando a região. Tá? O domínio dos aqueus ele vai até por volta ali de 1200, quando um novo povo chega. Tá? Dessa vez os dórios. Os gregos até então, os micênicos, os cretenses, eles dominavam o cobre. Tá? O cobre, o estanho, e faziam o bronze com isso. Tá? Só que as armas de bronze, elas não são muito resistentes. Tá? Lembrando, o bronze é resultado da mistura do cobre com o estanho. As armas de bronze, elas não são tão resistentes. Os dóricos que chegaram eram um povo guerreiro, um povo que usava carros de guerra e que usava o ferro. Essa talvez tenha sido a grande diferença. Tá? Os dóricos, eles usavam o ferro. Então, se eu comparar as armas de ferro com as armas de bronze, a vantagem é muito grande. Os dóricos também tidos como um povo muito violento, então eles invadiram a região e varreram a região, dominaram, né, se impuseram militarmente na região, causando o quê? Uma fuga, né, de boa parte da população, que a gente vai chamar de primeira diáspora grega. Né? Boa parte da população fugiu da região e foi fundar colônias ali em outras áreas. Tá? Então, a invasão dórica na região, ela marca a decadência da civilização micênica, né, ou dos aqueus, civilização dos aqueus, e marca também o fim do período pré-homérico, e vai dar início a uma nova fase, né, que é a fase homérica. Só que essa nova fase a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Então, hoje tratamos basicamente da formação do povo grego. Então, só resumindo rápido. O povo grego foi formado pela mistura de 5 povos. Vamos lá. Eólios, jônios, dórios, cretenses e aqueus. Certo? Então, foi a mistura desses povos que deu origem ao povo grego. Inicialmente, a civilização cretense, ela toma conta da região, ela assume o poder na região, domina a região. A civilização cretense, uma civilização palaciana, que dependia do comércio marítimo, uma talassocracia. Né? Os cretenses foram dominados pelos micênicos ou aqueus. Os aqueus construíram grandes cidades, né, na Grécia continental, a cidade de Micena, por exemplo. Por isso eles também são conhecidos como micenos, tá? E dominaram a região até a chegada dos dórios. Os dórios que militarmente eram mais fortes e acabaram dominando a região. Mais tarde os dórios vão fundar Esparta. A invasão dórica, né, violentos, provocou uma dispersão da população grega, né, que fundou colônias em outras áreas. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a formação dos genos, né, que é um dos temas que mais cai no vestibular sobre os gregos. Tá? Então, próxima fase, período homérico, na próxima aula. Não esqueça, pessoal, compartilha essa aula, dá um like, contribui para o fortalecimento do canal. Qualquer dúvida, perguntinha pelo YouTube, pelo canal do Professor Fabião no Facebook, pelo WhatsApp, que tem o WhatsApp lá também. Tudo bem? Pessoal, beijo. Vamos juntos construir a história.